2017. Ano da Palavra. Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 13. E agora, como viveremos na sociedade de consumo? A paz do Senhor, querido professor da Escola Dominical. Chegamos à lição número 13, que tem por título E agora, como viveremos na sociedade de consumo? É uma pergunta inquietante, que nos leva a refletir nessa lição sobre o momento que nós vivemos, em que uma das características é exatamente o consumismo. A síntese da lição diz da seguinte maneira: o consumo santificado é a chave bíblica para viver com moderação e rejeitar o consumismo. O primeiro tópico aborda a era do mercado de consumo. Isso é um conceito que nós precisamos trazer aos nossos alunos. E é importante que você explore esse conceito nesse primeiro tópico. O que nós queremos dizer aqui por sociedade de consumo? Sociedade de consumo refere-se às mudanças que foram introduzidas na sociedade, principalmente a partir do século XIX. Um contexto em que nós temos uma abertura do mercado, nós temos o aumento, inclusive, da oferta em grande escala e também o consumo de massa, que passa a ser uma realidade da sociedade. Ou seja, nós temos uma abertura à produção e à venda de produtos e também de serviços. Nós chegamos à conclusão que nesse tempo muita coisa está à venda, aliás, quase tudo está à venda. Nós vivemos em um contexto em que proliferam os números de shopping centers, de lojas, nós temos o comércio que também avança na internet, enfim, nós temos realmente um contexto do aumento do consumo. E no aumento de consumo, o marketing ele ocupa um papel primordial, porque o propósito do marketing é exatamente fazer a divulgação dos produtos, fazendo com que as pessoas comprem aquilo que está sendo colocado à venda. E muitas vezes o marketing ele tenta, através de técnicas psicológicas, induzir a pessoa a adquirir um produto mesmo que ela não necessite. Nesse ponto é que nós precisamos dizer que há uma distinção entre consumo e consumismo. Ao falarmos sobre mercado de consumo, nós estamos falando de uma realidade social. E até certo ponto, nós precisamos dizer isso, que o consumo é algo natural, nós precisamos consumir, obviamente. Nós precisamos comprar os produtos, nós precisamos comprar os serviços que necessitamos para realizar uma grande infinidade de hábitos na nossa vida. Precisamos ir ao supermercado, nós precisamos comprar produtos tecnológicos, enfim, precisamos comprar medicamentos, precisamos comprar roupas, acessórios. O consumo faz parte da nossa vida, isso porque nós precisamos desses produtos ou desses serviços para prosseguirmos, para nós mantermos a nossa existência atendendo às nossas necessidades. O problema, na verdade, nesse mercado de consumo, nessa sociedade de consumo que nós vivemos na atualidade, é exatamente
o avanço da sociedade de uma prática de consumo para uma prática consumista. Enquanto o consumo é uma atividade básica de adquirir aquilo que nós precisamos, o consumismo, ele vai além. Ele busca adquirir em excesso, ele quer adquirir aquilo que é chamado de supérfluo, ou seja, aquilo que não é necessário. E isso nós percebemos como uma característica da atualidade. Esse assunto, ele emerge dentro das nossas discussões, pensadores contemporâneos vão refletir sobre esse assunto, porque é algo que impacta a sociedade, impacta a economia, impacta a própria cultura. E diante desse contexto, nós precisamos dizer, dentro de uma perspectiva bíblica, como nós vamos viver dentro desse contexto. E aqui é que entra algumas recomendações bíblicas que você pode conduzir em sala de aula com seus alunos. Embora o conteúdo da lição não traga esse conceito, no livro de apoio que eu escrevi para esse trimestre, que você pode utilizar como um referencial não somente no decorrer do nosso trimestre, mas que você pode consultar posteriormente, eu trato de um assunto, de um conceito que é chamado de consumo santificado. O que é o consumo santificado? É a aplicação da santidade ao hábito de consumo ou aos hábitos de consumo. Geralmente nós entendemos a santificação como um processo que nós buscamos ou estamos em busca de nos parecer cada vez mais com Cristo, ou seja, é uma separação do mundo e uma aproximação de Deus, separação no sentido espiritual. É claro que ao falarmos sobre santificação, nós precisamos aplicar a todos os hábitos da nossa vida. E ao falarmos sobre consumo santificado, nós estamos falando, portanto, de aplicar a santidade aos hábitos de consumo. Se uma das características da atualidade é exatamente o consumo exagerado por parte das pessoas, porque foram afetadas pelas propagandas, pelo marketing, que cada vez mais induz as pessoas a adquirir aquilo que elas não precisam, o crente precisa deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida nos mínimos detalhes, inclusive aos hábitos de consumo. Veja, por exemplo, a aquisição de smartphones. É uma febre, uma pessoa trocar o seu aparelho mesmo não tendo necessidade. Mudou um determinado modelo de aparelho, essa pessoa vai lá, mesmo que o aparelho atual dela sirva adequadamente para as atividades dela, ela vai lá e troca o seu aparelho simplesmente porque há uma tendência a que se faça esse tipo de comportamento. Ou muitas vezes, quando adquire sapatos, quando se adquire comida, quando se adquire alimentação acima da necessidade. É preciso dizer que muitas vezes o consumismo é uma espécie de patologia. Muitas pessoas adquirem esses hábitos consumistas porque, para elas, o consumo é uma forma dela se satisfazer. E essa satisfação pessoal, para essas pessoas, é conquistada através da aquisição de coisas, através da coisificação. E aqui reside um perigo. O problema do consumismo não é somente um problema econômico. O problema do consumismo é muito mais profundo, é um problema de identidade da pessoa, um problema espiritual. Se a pessoa se satisfaz tão somente adquirindo coisas, há algo de errado com essa pessoa. E aqui nós trazemos essa reflexão para a juventude cristã. A juventude cristã, que é afetada pela influência da mídia, como nós já discutimos em uma aula anterior, ela também pode estar sendo afetada por esses desejos do consumo. E, como cristãos, devemos refletir sobre essa prática que devemos nos canalizar, que é o consumo santificado. Ou seja, é sermos dependentes de Deus em relação aos nossos hábitos. Afinal, o crente, ele não se satisfaz através das coisas, ele se satisfaz através da presença de Deus na sua vida. E aqui eu reputo muito pertinente lembrarmos uma afirmação do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, quando ele diz assim:
Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Olha essa declaração aqui do apóstolo Paulo. Quando Paulo diz assim, olha, eu aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho, Paulo está dando uma afirmação de satisfação em Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, tudo aquilo que eu tenho, e Paulo não tinha nada naquela perspectiva do ponto de vista material, porque Paulo está preso, mas Paulo está dizendo, olha, o que eu já tenho, aquilo que Deus me deu, eu estou satisfeito, eu estou feliz com aquilo que eu tenho. Entender essa passagem bíblica é uma chave hermenêutica para nós enfrentarmos o problema do consumismo. O problema do consumismo é que as pessoas não se satisfazem com aquilo que elas têm e por isso acabam comprando além da capacidade que elas têm de pagar. É um hábito desenfreado de aquisição, de auto-identificação através das compras e isso é um perigo. Precisamos então trazer para a sala de aula esse tipo de debate, falar que é um problema social e que somente o sentido espiritual da vida do crente pode ser achado na pessoa de Cristo Jesus, não através das compras do shopping center, não, isso não traz sentido na vida de ninguém, mas o nosso relacionamento com o Senhor. E também há um outro assunto que nós não podemos deixar de mencionar, que se encontra no tópico 2 da lição, que é o perigo da mentalidade do consumo na igreja. O que é isso? Infelizmente, nós sabemos que muitas igrejas aplicam essa mentalidade de consumo às práticas religiosas. E muitas vezes o crente, a pessoa que frequenta a igreja, ela não é considerada como um ser humano que é carente e que precisa de Deus. Essa pessoa muitas vezes ela é tratada como um freguês. E por isso se afirma na atualidade que muitas igrejas elas são construídas e são conduzidas através de uma afirmação que se diz que são as igrejas ao gosto do freguês. Então, em muitas localidades, nós temos ali uma pessoa que é tratada como um freguês. Por quê? Porque o culto, a pregação, nada mais é do que um serviço espiritual que está sendo prestado àquela pessoa. E por isso as pregações, as atividades da igreja, administrativas, muitas vezes são conduzidas por essa perspectiva utilitarista dos resultados, para entender que aquele crente que está ali, aquela pessoa que está ali, é um freguês. Isso é um perigo. Essa lição serve para refletir com profundidade sobre esse tema. Devemos reconhecer que algumas práticas religiosas incorrem nesse problema. Mas nós precisamos também, além de apontar esse erro, demonstrar à luz das Escrituras que a igreja cristã ela não pode ser conduzida através da lógica de mercado. A lógica de mercado não pode ditar o tom das nossas atividades eclesiásticas, porque ali o crente ele não é um freguês, ali o crente ele é o filho de Deus e o hábito básico ali não é um hábito de consumo, é um relacionamento verdadeiro do homem para com Deus. Eu acho que são essas as considerações iniciais sobre essa lição. Claro, assim como eu mencionei e ressaltei em lições anteriores, você deve aprofundar esse assunto. Você vai encontrar no livro outras indicações de bibliografia que você pode pesquisar, notícias, você tem um conteúdo vasto na internet que pode corroborar as informações que constam dessa lição. Eu oro a Deus pedindo que você tenha uma aula abençoada e que os seus alunos sejam edificados com os ensinamentos que você vai trazer neste domingo. Que Deus abençoe a tua vida e a tua classe para a honra e glória do Senhor Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.